Contudo, no final da década de 1970, percebendo problemas sociais, políticos e urbanos, o governo chinês passou a impor a política antinatalista do filho único. O que é a política antinatalista, professor? Grifem essa palavra, política antinatalista. É a política de apenas um único filho. Vocês lembram que nas aulas presenciais, no ano, a gente comentou que a China já chegaria a ultrapassar os 2 bilhões de habitantes e extinguiu essa política antinatalista de que uma família ela não poderia ter mais de que um filho, certo? Se ultrapassasse mais de um filho, pagaria uma indenização ao governo federal gigantesca. Não foi isso? Essa seria o que? A multa para quem ultrapassasse a congregação de apenas um filho. Na antiga China e nos dias atuais também se comporta dessa forma. Famílias não podem ter mais de 2 filhos, ok? A não ser que peçam licença ao consulado ou vão nos cartórios registrar essa presença desse filho com total abono e presença matriarcal da família. Consistia em um plano governamental que estabelecia para as zonas urbanas a lei de um filho por casal. Olha só que interessante, apenas a lei de um filho por casal. Não é isso, nono ano? E para as zonas rurais, em virtude da necessidade de geração de mão de obra, a legislação permitia 2 filhos por casal. Então, na zona rural, já se abria a exceção de mais um filho, porque se trabalharia nas lavouras, certo? Na agricultura, principalmente na confecção de arroz, que os chineses são bastante desbravadores dessa cultura milenar do arroz, certo? Então, poderia um casal ter até 2 filhos, mas nas capitais, nas cidades grandes, não. Era a lei da inatilidade, que significaria apenas um único filho. Povoamento escasso. A distribuição espacial da população chinesa é bastante irregular, em razão de 2 fatores: a natureza e as áreas de desenvolvimento econômico. A partir dos mapas a seguir podemos comparar. Então vocês têm abaixo, vocês têm um mapa da China e todos os países fronteiriços. Porém, as legendas elas são de acordo com as estruturas dentro dos estados chineses. Então você tem províncias que têm atraído mais investimentos em imigrantes. China pobre ou atrasada, a zona industrial, principais centros industriais, zonas econômicas espaciais, porto ou postos fronteiriços abertos ao comércio internacional. Então toda essa estrutura de povoamento ela se deu na China antiga, certo, nono ano? No quadro natural da página 191, você já vai ter uma legenda bem específica da parte física do país, certo? Onde as legendas elas constituem de planícies, colinas desflorestadas, planaltos de lóis, planaltos com deserto de areia, montanhas de planaltos elevados, mais de 300 metros e florestas, certo? As maiores concentrações populacionais da China estão situadas no leste do seu território, onde a natureza é mais abundante nessa região. Existem vastas planícies bastante férteis, envolvidas por climas temperados e subtropicais, além de maiores concentrações industriais. A densidade demográfica supera os 200 habitantes por quilômetro quadrado, certo? É bem povoada o território chinês, gente. 200 habitantes por quilômetro quadrado, então é bastante povoada o território chinês. Por outro lado, as regiões montanhosas do deserto de Taklamakan a oeste e do deserto de Gobi ao norte apresentam pequenas ocupações humanas com densidade demográfica inferior a 1 habitante por quilômetro quadrado. Então, essas áreas desérticas, elas com certeza vão expandir a população desse local, até porque o clima é bastante árido, certo, gente? O clima é bastante denso e quente, então a população ela procura locais mais
com temperaturas amenas, certo? Ou seja, climas favoráveis à ocupação humana. Na página 192, nós temos no cenário 2, nono ano, a potência econômica que virou a China do império até os dias atuais. No império, do grande império ao socialismo. Quem era a China? Um país totalmente socialista, subdesenvolvido e planificado. Hoje, a China é um país capitalista, desenvolvido, industrializado e com a segunda maior economia do mundo e futuramente será a primeira. Não tenha sombra de dúvida sobre isso. Durante todo o século XIX, a China foi denominada e explorada por diversos países capitalistas. Após a Guerra do Ópio, essa dominação se intensificou, pois os dominadores estrangeiros passaram a contar com o apoio das mandarins ou dos mandarins. Estes eram os funcionários do Estado Imperial chineses e senhores de terra, que baseavam sua submissão ao confucionismo, que pregava a respeito à autoridade e à hierarquia do culto do passado. Na página 193, vocês têm a figura mitológica de quem? Mao Tse-tung, não é isso, gente? Durante a consolidação do poder interno, que levou 30 anos, a China permaneceu isolada do resto do mundo, mantendo apenas poucas relações comerciais e diplomáticas. Na imagem, Mao Tse-tung, o grande timoneiro da Revolução. Então, foi um dos maiores timoneiros da Revolução Chinesa. Na página 195, nono ano, vocês têm o modelo de industrialização soviética, que já parte da União Soviética, que compunha o meio asiático. A revolução cultural, a abertura para a economia de mercados, não é isso? E também os problemas atuais da China, que são muitos, certo? Vocês vão fazer uma leitura interpretativa no ano e vão para as questões de ensaio geográfico que estão aqui no ano, na página 201. Eu quero todas essas questões respondidas e debatidas, já que nosso tempo é curto para explicações. Eu quero toda essa introdução desse texto que fala sobre a China, uma nova criatura de um novo milênio, ou seja, um novo país do império até os dias atuais, segunda maior economia do mundo, país totalmente tecnológico e industrializado e expandido fronteiras para toda a globalização do nosso planeta, certo? Então, ensaio geográfico da página 201, no ano, as questões de 1 a 5 e também, para completar o capítulo, eu vou querer o exercício de encerramento, que são questões de múltipla escolha, que vão da questão 1 à questão 7, certo? E depois vocês vão ter na página 206 as questões 8, 9 e 10. Boa sorte. Dúvidas agora, nesse exato momento, de 1 às 17h45 no PV. Quero todos resolvendo essas questões de ensaio geográfico. Boa sorte a todos. Fiquem todos com Deus.